Em denúncia assinada pelo Procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, o Ministério Público Federal denunciou nesta terça-feira 7 pessoas por suposta invasão de celulares de autoridades. Um dos denunciados é o jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept, que não foi indiciado e sequer investigado pela Polícia Federal. Mas o procurador resolveu entrar com um processo contra Glenn. Glenn fez um trabalho jornalístico. Quer dizer que a Globo pode divulgar furos e o Ministério Público Federal nada faz. Os procuradores da Lava Jato podem repassar furos ao blog O Antagonista, que o Ministério Público Federal nada faz. O senhor Augusto Aras nada realiza, foi descoberto. O procurador Deltan Dallagnol realizava nas sombras desdobramentos para poder repassar ao jornalista, parece-me que Cláudio Dantas, do blog O Antagonista, notícias em primeira mão, vazar informações. Virou uma prática rotineira no Brasil. Só que eles pensavam que a democracia seria acuada mais uma vez. E a reação veio do Supremo, com o ministro Marco Aurélio Mello, veio da Câmara dos Deputados, através do senhor presidente Rodrigo Maia, que afirmou, por gentileza, eu vou abrir aqui a matéria porque é importante nós salientarmos todos os fatos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi categórico. Ele afirmou que, abre aspas, a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald é uma ameaça à liberdade de imprensa. Jornalismo não é crime. Ora, se nós fôssemos criminalizar o jornalismo, começássemos pela Globo, que fez o que fez contra o ex-presidente Lula. Vocês observaram naquelas denúncias absurdas do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, destruindo praticamente uma família inteira, deixando uma família absolutamente desequilibrada, porque um tiroteio daquele de informações faria com que qualquer família se desestabilizasse. Mas interessante, a Globo pode. Glenn, que é o jornalista, um dos maiores jornalistas do mundo, descobre uma falcatrua na Lava Jato de Curitiba, derruba a Lava Jato de Curitiba perante as autoridades e perante a sociedade brasileira e depois é retaliado por um procurador da República. Esse procurador tem que ser denunciado no Conselho Nacional do Ministério Público o mais rapidamente possível. Não pode. Veja, a ONU vai pedir explicações ao Brasil. Se o partidário de Curitiba comemorou, em tese, a denúncia contra Glenn, o tiro saiu pela culatra partidário curitibano, juiz parcial, político mentiroso, mente reiteradamente nas entrevistas. A denúncia do Ministério Público contra o jornalista do Intercept Glenn Greenwald por suposta invasão de celulares de autoridades já é assunto na ONU. O relator da entidade sobre liberdade de expressão, David Kaye, cobrará explicações do governo brasileiro, desse presidente que aí está, Jair Bolsonaro. Desse presidente destrambelhado, de um governo desonesto, porque nós já temos provas da desonestidade deste governo, inclusive com o envolvimento de familiares do senhor presidente da República, e um presidente que brinca de ser chefe do executivo. O cara para lá no Palácio da Alvorada e começa a fazer brincadeira, começa a criticar jornalista, começa a xingar a mãe de jornalista. Era bom que um dia os jornalistas deixassem o falando sozinho. Eu tenho certeza que ele aprenderia a lição. E para fechar, o Intercept reagiu à perseguição contra Glenn, afirmando que o Ministério Público Federal virou polícia política a serviço de Moro. Em 10 pontos, o site Intercept demonstra como o jornalista Glenn Greenwald está sendo alvo de perseguição política no caso da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. 1. Os diálogos utilizados pelo Ministério Público na denúncia são rigorosamente os mesmos que já haviam sido analisados pela Polícia Federal durante a Operação Spoofing, e acerca dos quais a PF não imputou qualquer conduta criminosa a Glenn. A PF concluiu: não é possível identificar a participação moral e material do jornalista Glenn Greenwald nos crimes investigados.
A PF destaca inclusive a postura cuidadosa e distante em relação à execução das invasões por parte do jornalista e fundador do Intercept. Glenn Greenwald não foi sequer investigado pela PF, pois não existiam contra ele os mínimos indícios de cometimento de crimes. Ainda assim foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Causa perplexidade que o Ministério Público Federal se preste a um papel claramente político, indo na contramão da ausência de indícios informados no inquérito da Polícia Federal. Nós do Intercept vemos uma tentativa de criminalizar não somente o nosso trabalho, mas o de todo o jornalismo brasileiro. Não existe democracia sem jornalismo crítico e livre. A sociedade brasileira não pode aceitar abusos de poder como esse. O procurador Wellington Divino Marques de Oliveira, que agora tenta criminalizar nosso jornalismo, é o mesmo que denunciou e tentou afastar do cargo o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, por calúnia em uma fala pública sobre o ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro. Sérgio Moro é o principal implicado no escândalo da Vaza Jato, a série de reportagens publicada pelo Intercept e por veículos parceiros que mostra ilegalidades cometidas por Moro e pela Lava Jato. O MPF também é implicado no escândalo da Lava Jato, com vários de seus membros atingidos pelas irregularidades reveladas nas mensagens que estamos publicando. A denúncia diz respeito ainda à autoridade de uma medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, concedida na arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 601. Ela foi concedida para evitar ataques à liberdade de imprensa e o trabalho jornalístico do Intercept e demais veículos parceiros na cobertura da Vaza Jato. Moro, tua perseguição a Glenn só vai levar você para um lugar, para o centro das atenções, e os crimes que porventura você cometeu, que o Intercept divulgou, serão mais uma vez relembrados e rememorados pela população brasileira e pelas autoridades que irão julgá-lo no Supremo dentro em breve. A luta continua, senhores e senhoras.